Minha mãe sempre disse: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. Você não vai acreditar, mas você cabia aqui. Eu segurava você. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levo eu? Que vida leva tu? A vida é muito curta para ser pequena. Então tá bom, hoje eu vou conversar com a mãe, a gente vai falar sobre as fotos. A gente vai fazer tipo folheando o álbum, né? Folheando o álbum, a mãe vai me contando sobre as fotos. É interessante saber a data de hoje. Hoje é dia 16, né, de fevereiro de 2025, né? Ah, tá bom. É bem interessante. Tá bom. Uhum. Tá, então a gente vai começar, eu coloquei algumas fotos ali na ordem pra mãe. E daí, se seguir a ordem, se der tudo certo, eu vou estar vendo a mesma foto que a mãe aqui, né? A primeira foto que eu coloquei ali é aquela do Vomiro no tanque de guerra, né? Com o tanque de guerra de fundo, né? Mãe, tá vendo ela ali? Tô vendo. Ele é o do meio. Isso. Ah, Vomiro. então. Tá, então o Vomiro é o do meio. A mãe sabe onde que é esse tanque? É ali no Bacaxiri. Eles chamam, acho que 20 bip, né? Uma coisa assim. Tá. Então ele trabalhou ali no Bacaxiri. No exército do Bacaxiri. Ele tá no serviço militar. Eu acredito que ele deva ter ficado 1 ano e meio, que é o normal. E ele devia ter entre 18 e 19 anos. É bem jovem. Tá. A mãe... Aqueles outros dois ali não são parentes. São só amigos do trabalho. Lá do quartel. Ah, então tá bom. A próxima foto tá a mãe ali com o tio Aloysio, né? O tio Aloysio. A mãe lembra? E na época tinha recém-construído a casa ali atrás. Meu pai tinha recém-construído ela. Então, inclusive, ela não tem jardim ainda, não tem cerca, né? Ah, tá. Tava fresquinha a casa. A mãe tava com quantos anos ali? 10 anos. Calça boca de sino. Tava no... A calça no pescoço, né? Ah, é mesmo? Blusinha. Devia estar frio, né? Porque nós estamos de blusinha, deve ser mês de junho, julho. Sim. Tá. Eu lembro dessa casa. Quando eu visitei a avó ali, acho que eu passei ali, né, por essa casa. Gostava muito dessa casa. Essa casa foi construída por um tio meu, irmão do meu pai, Evaristo Guidolin. Ah, foi o Evaristo que construiu o pedreiro. Ele foi o nosso pedreiro, ele construiu nossa casa. Construiu aqui a nossa casa aqui da chácara também. Não, aqui na chácara foi o filho dele, José Guidolin. Ah, o José Guidolin é filho do Evaristo. Seguiu a mesma profissão. Na mesma profissão. Legal. Vamos ver a próxima. A próxima é a mãe ali, né? De vestidinho. Isso, eu de vestidinha. Era chamado Primeira Comunhão, eu acho. E daí pediram que eu lesse um texto. Porque eu lia bem e tal. Daí eles escolheram alguém e chamaram para que... Daí os pais estavam ali na frente, mais algumas pessoas da vizinhança, assistindo a essa formatura. É a formatura da Primeira Comunhão, que chama. Parece que é uma casinha de madeira, não é uma igreja? Uma igrejinha de madeira. Ah, uma igrejinha de madeira. Madeira, E daí tinha uma diazinha ali. A mãe tava diazinha também? Não, né? Não. Aquela ali era só uma representação como se fossem anjinhos, sim, né? Sim. Mas era... A mãe teve contato posterior com esse pessoal ali do fundo ou não? Nunca mais vi essas meninas aqui. Daí tinha os meninos também, mas os meninos acho que estavam sentados em outro banco. Ah, então, tá. Meninas... Então a mãe tava o quê? Com uns 10 anos ali? 10 anos também, É nessa fase. Ah, eu tá. sempre tava de cabecinho. A próxima foto também é dessa primeira comunhão da mãe, só que a mãe tá com uma mulher ali com uma asinha. Quem que é? É uma mocinha que estava participando junto, mas ela não era formanda dessa época. Não era nenhuma professora, nada? Não. Esse vestidinho que eu tenho tem um detalhe interessante. A minha mãe, ela não conseguia... uma situação financeira muito difícil, né? E daí tinha a roupinha especial, que era o vestidinho branco. Minha mãe não tinha. Daí eu lembro
foi uma menina, até eu contei na outra, chamada Eliane, que emprestou para mim o vestidinho dela. Ah, tá. Eu achei que a mãe ia falar que a avó pegou a cortina pra fazer o vestido. Esse vestidinho aqui foi emprestado da Eliane Torques. Ah, a mãe lembra o nome da menina ainda que emprestou. Eliane Torques. Ela era meio parente, né? A mãe dela, que faleceu, né? Ela faleceu jovem ainda. Era Maria de Lourdes Bettinardi. Daí o pai dela era o Inácio Torques, que eu tinha contado que eu ia na casa dele sempre. Ah, tá. É o da lepra? Que tinha hanseníase. Ah, então a mãe emprestou o vestidinho daquelas menininhas, amiguinha. Daquela menina, da Eliane, ela já tinha se formado, que ela era um ano mais velha que eu, né? Ela emprestou o vestido pra eu poder... Tá. Tá, próxima foto ali. A mãe tá na moto com a tia Rosinha, né? Tia ali, eu pilotava a moto, já sabia andar com o tio Mirinho, né, meu irmão? Ele tinha me ensinado a dirigir o carro dele. Depois passou um tempo, ele comprou uma moto. Então ele me ensinou. Eu vi, tem umas motos diferentes. Essa é amarela. Deixa um pouco aqui, viu? O safado do tio Mirinho não ensinou ela a pilotar, ele ensinou tudo que não devia. Ensinou a empinar, ensinou a dar cavalo de pau, tudo que ela dá. Então, essa moto era do tio Mirinho? Era do tio Mirinho, A mãe tava com o quê? Uns 12, 13? 12 anos. 12 para 13 já. 12 para 13 anos. A tia Rosinha devia ter uns 18, 19 por aí. Aí já então é naquela casa nova ali, né? Já tá até com um quintalzinho ali. Cada muro, né? Já tava mais estruturada. Então a mãe conseguia pilotar essa moto aí nessa época. Ali na estrada da Ribeira. Eu não tinha carteira ainda, então eu andava só nas estradinhas menores de chão, então não saía longe. Tá bom. A próxima foto é uma bebezinha ali. Uma bebê muito linda, né? Uma bebezinha, eu quando era bebê. Então aqui tem um detalhezinho bem interessante. Minha mãe contava que nesse dia da foto, porque eles costumavam levar a criancinha, ou quando eram noivos também, iam até Curitiba num fotógrafo para fazer a foto. E aqui me levaram, e assim foi com meus irmãos também, para tirar fotinho de criança. E daí me ficou bonitinha, fez um coquezinho no meu cabelo, nem cabelo tinha ali, né? Mas fez um coquezinho, e daí me arrumou bonitinha e colocou sentadinha na cadeira, e o fotógrafo queria que eu fizesse uma carinha alegre, né, para a foto. Um bonequinho, ele ficava apertando aquele boneco e fazendo caretinha, tá, para que eu risse. Daí ali saiu uma risadinha. Que tava o bonequinho, e daí eu acabei rindo. Esse vestidinho? O vestidinho, eu acho que minha mãe fez. Ou do fotógrafo, talvez? Alguma coisa assim. A foto foi na casa ou foi num estúdio? No estúdio. Levou no estúdio. Ela levava sempre cada bebezinho no estúdio, até a foto de casamento dela também. Foi nesse estúdio, foi lá, ela... Era o quê? Em Curitiba? Em Curitiba, daí. Daí tinham que tirar lá. Legal. A mãe tava o quê? 1 ano e meio ali? 1 ano? 1 ano e meio? 2? 1 aninho. Eu não devia nem andar. Aqui, talvez 1 aninho. 9 meses, 1 ano, era bem bebê aqui, bem bebezinha. Pela carinha. Então, tá, essas daí eram em estúdio lá, que época que era isso? 1800 já? Alguma coisa? Era 1964, 1965. Nossa! Uma época muito distante, né? Tão distante. Então, daí tá, por exemplo, aquela foto anterior, né, da mãe na moto lá com a tia. Que máquina que era essa? A avó tinha uma máquina de tirar foto? Não, eu tinha. Eu comprei uma máquina fotográfica e tinha um vizinho que estava vendendo uma máquina lá. Era uma
nossa, muito boa. Para a época era uma máquina muito boa. Daí eu disse, não, eu quero comprar, porque eu gostava muito. Porque eu tinha uma outra inferior, era uma Kodak. Era pequenininha, Kodak, e eu gostava muito de tirar fotos. E daí, quando esse vizinho veio, olha, eu tenho uma máquina boa aqui, não sei da onde ele conseguiu, e daí eu comprei dele. O e daí eu comecei a vô tirar. dava o dinheirinho pra mãe comprar essas coisas? Não, eu com 12 anos, já 13 anos, Do dinheiro trabalhava de daí. professora. Eu já comprava minha máquina fotográfica, alguma roupinha que precisasse. Colocava o Então, filminho lá dentro, girava, Isso. a catraquinha. Daí, ó, por exemplo, a tia Rosinha saiu nessa foto ali olhando para cima, né? Então não tinha como consertar. Só se fosse tirar outra, né? E daí gastava. Ah, e daí sim. tinha que pagar um de cada uma. E não tinha como saber como saiu a foto, né? Ficou boa, se não Daí, ficou tremida. por exemplo, a mãe lembra quando tirou essa foto, a mãe fez o quê? Pediu pra alguém tirar? Aqui deve ser o tio Mirinho, alguém da família que tirou, o tio Aloysio. Aham. Geralmente, dava a máquina, eles tiravam. Eu tenho uma em cima de um skate também, que alguém tirou. Então, eu gostava bastante de aventura. Então a mãe teve uma Kodak e depois a mãe comprou essa do vizinho. A mãe lembra que máquina que era ou não? Era uma máquina, ela não era Kodak, Porque era uma outra marca. quando a gente era pequeno, a mãe tinha uma Olympus. Olympus? Talvez seja essa É a Olympus, mesma? era muito boa. Ela tinha um zoom, sabe? Ela tinha um zoom bom, ela era pesada, era bem pesada. Eu não tenho mais ela. Eu guardei. Pra... Eu tenho a Olympus, eu deixei guardada, Opa, que bacana. Recordação. Então, ficou na história aí. Mas então essa é a mesma ou quando a mãe casou a mãe comprou outra? Não é a mesma, eu usei um longo tempo ela, porque ela era muito boa, sabe? Uhum. As fotos boas, eu sabia que ela era, pra época, ela era uma câmera profissional. Ela era profissional, tinha um zoom, sabe? Era muito, muito boa mesmo. Então, daí eu fiquei um longo tempo com ela, daí mais tarde, quando vocês já estavam maiores, assim, que daí eu comprei uma outra melhor ainda. Sim. Sabe? Eu gostava de fotos da família, tal, eu gostava muito de guardar as recordações. Tá, então daí teve a foto ali da mãe Nenê e depois tem uma outra foto do vô com a avó, né? Foi a avó, o vô Viro e a avó Elvira. Então, com a minha máquina gráfica também. Então, eles não tinham máquina, era sempre com a maquininha da mãe. Sempre a minha, sempre a minha. Interessante que essa aqui saiu um pouco tremida, a outra também. Eu não sei, talvez a pessoa que tirou, né, porque tinha que ter uma firmeza na mão, né? Sim. Tinha que ter tudo como fotógrafo, né? Tem que cuidar muito para não tremer, Sim. cuidar o foco, não pegar o lado da luz intensa do sol, né? Tem coisas aí que não foi tido cuidado, né? Então tá bom. Essa época aqui do vô e da avó era o que a mãe tava solteira ainda, né? 12, 13 anos, é dessa época, a mesma época que o vô já tinha aquela entradona já? Já tava ali com uma carequinha bem filetinho na frente. Bem saliente. Tá, a próxima tem um carro meio verde, azul, escuro. É uma Brasília verde. Essa Brasília, minha mãe comprou quase nova. Quase nova. Foi, na verdade, o primeiro carro deles. Teve o Fusquinha, que o tio Argemiro usava, né? Mas essa Brasília verde, a minha mãe, quando ela aposentou, existe no governo do estado, porque ela era uma professora concursada do estado do Paraná, né? Eu era do município. Então, daí no final, quando ela aposentou, juntavam dinheiro de fundo de garantia, PIS, PASEP, mais um monte de coisa assim que ia juntando. Daí ela recebeu esse dinheiro, sabe? Retornou para ela, é como se fosse uma poupança obrigatória do governo. E daí ela comprou a Vistinha. E ele era praticamente novo, né? Seria hoje aqui um carro de 50 mil reais, por aí. É o vô e quem ali? O vô e a avó Elvira, que a estão avó do lado do carro. Tá de terninho branco? A avó de terninho branco. E eles, aqui é recém-comprado o carro, sabe? Recém-comprado. Então, estão tudo faceirinho tirando a foto ao lado do carro da Brasília verde deles. Que ano que seria isso aí?
1974, por aí. Mais ou menos? 73, Não, porque, 74. com a máquina da mãe, Aham. a mãe tava com 12, Sim. então era 76, 76, 77, talvez. Então, isso, 76. Ah, a mãe comprou a maquininha nova, daí ficou toda faceira, começou a tirar foto de tudo, né? Tirando foto de todo mundo, né? Aqui talvez tenha tirado a foto, mas também ficou meio tremida. Então, né? geralmente, Ficou muito... quando a mãe não tá na foto, era a mãe que tava tirando. Era eu que tava tirando. Aham. Aham. Então aqui não saiu muito boa. Tava um do ladinho de casa, E eles perto do ficaram jardim. quanto tempo com esse carro? Esse carro ficou com eles um longo tempo, uns 10 anos. Uns 10 anos depois desse carro, meu pai vendeu e comprou uma Paraty prata, que daí ele ficou até o dia que ele morreu, com a Paraty. Sério? Foi depois desse? Ele só teve 2 carros? Ele teve esse, daí vendeu esse e daí comprou uns 10 anos depois a Paraty. E a Paraty, ele era muito cuidadoso, super caprichoso com o carro. Sim, eu lembro Sempre dela. tava Uhum. limpinho, sempre muito limpinho, sempre muito bem cuidado, sabe? Ele Uhum. era super caprichoso. Ele cuidava assim para manter óleo, filtros, pneus, sempre bem organizado, sabe? Nunca deixava o carro ali assim desgastando, né? Chegaram a fazer alguma Desgastando. viagem de carro assim ou não? Ficavam sempre por ali? Era sempre viajar e não viajava. Uhum. Então era sempre ir para Curitiba e visitar um parente. Uhum. Então, ou ir na igreja, né? Às vezes eles iam, né? E daí era só para uso para locais próximos. Viajar mesmo, nenhum dos carros ele viajou. Aham. Mas a mãe chegou a viajar para algum lugar? Viagem de família, assim, quando era criança ou não? Nunca tivemos Bem viagem. caseirinho. Caseira também por causa da situação financeira, né? Aham. A situação financeira do meu pai era bem limitada, né? Como minha mãe era professora, era um pouquinho mais do que um salário mínimo. E meu pai também era um pouco mais do salário mínimo. Então dava para manter a família, a alimentação e tal, essas coisas, a gasolina para andar próximo ali. Então era tudo bem contadinho, sabe? Sim. Então não tinha nem essa história de comprar roupa nova, de passear, ir no restaurante. Nunca soube o que era isso, sabe? Ir num restaurante, numa pizzaria. Mas não me fez falta nenhuma. Sim. Não fez falta nenhuma. A próxima foto tem uma freira ali com 2 senhorinhas. Quem que é a mãe, sabe? A freira é a irmã Teresita, que o nome Maria Uhum. Guidolin, irmã do Vomiro. Ela é uma gêmea da Elizabeth, Sim. que a Elizabeth morreu cedo, com 18 anos. Então a irmã Teresita, né, que é o nome católico dela, ela está com 2 senhorinhas que são provavelmente de um lar de idosos. Então as freiras cuidam do lar de idoso, tal, visitam, coisas assim. E essa ela está num lugar porque ela morou muito tempo em São Paulo, lá no, como é que a gente chama, o local que as freiras ficam, né? Sim. No convento, Então, alguma coisa assim. Convento, isso. O local ela ficava e cuidava dessas idosas, né? Visitava. E a irmã Teresita, contei no outro áudio, ela faleceu no acidente de carro, né? Que a Kombi que levava todas as freiras. Morreram ali 5 ou 6 freiras e iam pro velório de outra freira. Pois é. Que tragédia. A próxima ali tem um rapazinho de farda. Uhum. Isso é foto tirada em estúdio. Uhum. Ele se o exército também, é o tio Miguel, irmão da minha mãe. Tio Miguel Secom. É um dos irmãos mais velhos. Miguel Secom, os mais velhos da minha mãe. Ele faleceu há não muito tempo. Ele faleceu há uns 5 anos, mais ou menos. Ah, tá. Ele faleceu com 92 anos, então ele viveu bastante tempo. Então esse aí era 92 anos. ele, mais ou menos com uns 18, 19. 18, 19, bem mocinho aqui. Então ele era irmão da Vaneusa? Da Elvira? Da Elvira. É tanto, né, que mistura tudo. Então, da avó Elvira. Então da avó Elvira era a Rosa e o José. E Que eram os pais dela. eles levaram ele pro estúdio, então?
pra tirar. Eu sozinho tirar foto no estúdio, né? Talvez ele foi sozinho, porque ele já é um moço aqui, sim, né? sim. 18. Foi sozinho no estúdio tirar foto. Eles tinham muito esse hábito de ir no estúdio, daí lá, essa farda aqui, provavelmente é vestimenta de lá do Do estúdio, né? estúdio. Uhum. Aham. Provavelmente eles têm lá roupas, tal, a menos que nem do vestido de casamento da minha mãe, ela levou o dela. Mas eles têm lá para as pessoas vestirem também. E daí já paga o aluguel da roupa também, né? Sim. Paga a foto e a roupa que vestiram. A próxima ali tem a avó. A avó Elvira, Uhum. uns 45 anos por aí, né? Uns 40 e pouco. 45, 46, por aí, essa é a idade dela. Era foto de algum documento? O documento tá inclusive ali aparecendo o grampinho, né? Uhum. Quando eu lembro dela, assim, de quando eu era pequeno, eu lembro dela mais ou menos assim. Quando eu nasci, 86, ela tava com quanto? Com uns 40 já? Ela nasceu em 30, Uhum. 1930. Uns 40 e pouco, 50, então. Pouco 50, porque ela é de 1930. Uhum. Daí a outra pessoa que tá aqui é uma prima da minha mãe, mas eu não sei o nome dela. A próxima com a golinha em W ali, em M? Com esse vestidinho bonito aqui, mas é uma prima da minha mãe, mas eu não sei o nome. Eu vou tentar localizar. A minha mãe tinha um cuidado muito especial que ela colocava, eu fui vendo nas fotos que estavam no álbum, eu tirava a foto e atrás estava escrito o nome da pessoa, escrito com a letra da minha mãe. Então algumas eu peguei, então provavelmente essa mulher aqui deve ter o nome dela lá. Da minha mãe, uma prima. A próxima tem o casamento do tio Mirinho? Isso, casamento do tio Mirinho. Então tá minha mãe do lado direito aqui, meu pai, e tá aparecendo um rapazinho ali atrás, né, de terno com golinha branca, né? Aquele ali é Neuri, é um sobrinho da minha mãe. Neuri. Filho Neuri, ele tá aparecendo na foto ali junto. Filho de quem? É da tia Catarina. É a freira? Não. Não, ela foi pro convento também, mas não quis ficar. Uhum. Ela foi junto com a mãe. Mas ela não quis ficar lá no... Com quantos anos que o tio casou aí? Com uns 30? 20 e pouco? Não, 22 anos, ele casou bem cedinho? jovem. 23, casou bem jovem. Tá. A próxima ali tem... Quem é? Aliás, que eu não consigo reconhecer ninguém ali. É a tia Rosinha? A Rosinha de cor-de-rosa, o tio Mirinho, e aqui no meio tá a tia Jússi, a primeira esposa do tio Mirinho, e um bebezinho, que é o filho da tia Rosinha, que é o Otávio. Ah, tá. O Otávio ali no colo dela, então. Colo dela, da tia Jússi. Essa casa aí cheia de samambaia é da vó Elvira. Gostava muito de plantas, nossa, é incrível. Tá, a próxima foto ali já é o casamento do tio Aloysio, né? Com a tia Lita. Lita, né? Daí tá meu pai e minha mãe. A minha mãe super elegante, né? Ela sempre com as roupas bonitas, bem alinhada. Né? Parece a Rainha Elizabeth. Ela gostava muito de andar bem vestida, assim, combinando. E esse aí já é nos anos 90, né? Oi? Nos anos 90, esse daí já? Aqui já é ano 90. É ano 90 porque a Heloísa, no dia do casamento, tinha 1 aninho. Ela nasceu em 89. Ah, tá. Então é ano 90 mesmo. Tá, a próxima ali é do casamento do tio Mirinho ainda, né? A próxima foto. Isso, com a tia Jússi. Eles casaram, o restaurante foi o restaurante Três Irmãos. Hoje é Mariterra, no Bacaxiri. Casaram o jantar, né? Foi no Três Irmãos, e o casamento na igreja foi a Igreja Católica do Guaraituba. Do Guaraituba, onde foi a festa da Luciana? Isso, do lado no barracão que foi a festa da Luciana. A mãe tava nessa festa, né? Tava, mas sim. Já tava casada? Não, eu era namorada do pai. O pai tava no Rio? Que ano que foi isso aí? Uns 83? Não
Rio ainda. Ele logo foi, depois do casamento do tio Miro, ele logo foi pro Rio. Deve ser 1982. 82 essa foto. Da época que eu comecei a namorar o teu pai. Então eu tinha 15 para 16 anos, era bem mocinha. Tem um cabecinha branca ali atrás, não dá pra perceber quem que é. Ah, não, ali eu não sei Tem quem outro é. até com um cigarro na mão ali, fumando. Horror. No Mas canto tá ali. bom. Tá, a próxima foto, bebezinho. Hã? A tia Rosinha, Ah, também tá, no estúdio. Essa tia Rosinha no estúdio. Tá. A tia Rosinha tinha um detalhe interessante, ela tinha o cabelo bem cacheadinho. Sempre ela tinha o cabelo cacheado. Hoje em dia, o cabelo dela é liso, né? Mas no passado, até uns 18, 19 anos, sempre o cabelo bem enroladinho. Quem tinha o cabelo cacheado enrolado era o vô José Secom. Ah, tá. Minha mãe dizia que ela tinha puxado pro vô José, porque ninguém do lado do meu pai e de outras tinha o cabelo enroladinho. A Kátia também ficou com o cabelo enroladinho, né? Cabelo cacheado. Então puxaram pro vô José Secom. Tá, próxima ali é o vô e a avó. Eles estão na igreja do Roseira? Não, essa aqui é uma igreja bem grande. Como é que chama? Nossa Senhora Aparecida, fica em São Paulo. Então eles viajaram, eu fui junto nessa época. Com meu pai foi junto também, era a namorada dele, e fomos lá para essa igreja. Era tipo uma visitação, era visitar o local. Era lá 12 de outubro, que é dia da Nossa Senhora, não sei o que lá? Nossa Senhora do quê? Da Aparecida, isso. Daí o nome do lugar é Aparecida também. Aparecida tá, então do Norte. acho que é uma igrejinha famosa que o pessoal vai, né? Tem umas escadarias. Não. Isso, é bem grande. Ela tem uma passarela bem grande que a gente atravessa. Ela é tipo uma cúpula. É bem grande. Quem quis ir lá? A avó Elvira? Oi? Quem que teve a ideia de ir pra lá? A avó Elvira. Porque ela é católica, né? Daí era um costume, um hábito das pessoas visitarem. Daí na próxima foto vai aparecer ela toda, é bem grande, sabe? Como que é basílica. Tá. Essa foto que eu tava em dúvida mesmo, eu queria saber aonde era, que é diferente. Nossa, mas é enorme, tem um negócio em cima, né? Tem uma torre, uma cúpula, ela é bem grande. Nessa época, eu acho que ela estava sendo terminada a construção. Deve ser aqui 1982 ou 81. Eu estava começando a namorar o teu pai. Então daí a gente foi visitar porque ela tinha recém sido construída. Daí ele tinha essa passarela para chegar até lá, né? Então era bem, porque era um lugar alto, né? Então tinha que atravessar uma passarela. O pai foi lá também? Foi junto. A minha mãe convidou, daí ele comprou a passagem, né, de ônibus e foi para lá. Foram de ônibus. De ônibus para essa visitação. Foi só os 4, então? Foi mais alguém? Daí, como era uma caravana, daí outras pessoas aqui da Roseira, outros conhecidos daqui. Tá. Mas os tios mesmo não foram? Os irmãos da mãe? Vó Neuza? Não. Daqui não. A vó Neuza sempre vai, né? Mas especificamente essa caravana, foram pessoas aqui da Roseira. Alguns conhecidos aqui, o da Roseira, né? Foram juntos. Essa era a câmerazinha da mãe. Com a minha câmera. Só que essa foto foi mal tirada também. Ela ficou tremida e embaçada, né? Sim. Mas a câmera era muito boa, sabe? Mas era os fotógrafos que não eram bons. Mas os fotógrafos eram meia boca. Tá bom. A próxima ali tem um bebezinho? É o tio Mirinho. Argemiro Guidolin Filho. O tio Mirinho. Minha mãe, acho que levava mais ou menos no estúdio, na mesma idade. Deve estar assim, tá sentadinho, nem deve estar andando ainda, tipo 9, 10 meses, né? O Mirinho ali. Interessante. E levava no mesmo estúdio. Na época não tinha muito lá em Curitiba, né? E o próximo bebezinho ali? O Aloysio.
Parece ser até no mesmo estúdio, por causa da gradinha atrás. Tem né? a gradezinha atrás, que engraçado. Olha que bebê mais lindo também. Tá, Bebê é tudo lindo. a próxima foto ali tem o Vomiro com mais 3 rapazes ali. Quem que são? Os irmãos dele? É os irmãos dele, os 4 irmãos. Então, Porque na família, o primeiro ali avó- do lado do vô é quem, de camisa branca? de camisa branca, é o tio Evaristo, que é o Aham. mais velho. Aqui tá na ordem, alguém arrumou eles na ordem de idade. Então, o tio Evaristo é o mais velho, daí vem o meu pai, né, que deve ser 2 anos mais novo que ele. Daí o tio Jorge, que deve ser uns 2 anos Do mais novo que bigodinho meu ali, pai. né? Ele está vivo, né? O tio Jorge hoje está quase com 90 anos. Uhum. Muito forte, muito ativo, né? E tá para fazer 89. E o tio Zeco, né? Que é José Guidolin. Então são os 4 irmãos homens, né? O José Daí Guidolin não é vivo? Não, ele faleceu há 2 anos atrás. Faleceu atrás, ele tinha dado um AVC nele, daí ele ficou internado um longo tempo, daí não falava, né? E daí ele faleceu Tinha em uma- decorrência já Uma construção ali atrás? O que que era? Aqui é um barracão que eles faziam festas ali na Roseira. Ele estava em construção ainda, mas já estavam usando o barracão para fazer almoço de família, almoço de igreja, né? Então eles já estavam usando o barracão. Esse aí é o que a mãe era criança? Aqui nessa época eu devia ter em torno de 11, 12 anos. Entre 11 e 12. Então aqui os meus tios, o meu pai era muito jovem ainda. Meu pai não tinha nem 50 anos. Tá, então essa era a câmera da mãe? Não. Não, aqui eu acho que não. Provavelmente Alguma outra pessoa. Tem muitas fotos aqui que não eram com a minha câmera. Inclusive agora eu lembrei bem, é a câmera Olympus, né? Que é a que tá com você. Lembrei da marca Olympus. Tirar foto muito bem. Tem muitas fotos. Uhum. Ela é pesada, eu sei. Ela é metal pesado ali. Uhum. Tá, a próxima foto ali é aquela mesma Brasília Verde, então. É a Brasília Verde. Aqui eles foram visitar, né, a data dessa foto, eles foram visitar uma tia que mora em Itaperuçu, chama-se Vitória. Itaperuçu é no Paraná? Itaperuçu é perto do Rio Branco do Sul. Não é muito longe, 60 quilômetros daqui. Ah, tá. É perto. E eles foram visitar essa tia, daí alguém tirou uma fotinho deles ali, em frente a Brasília. Então tá o meu pai, o tio Mirinho e a tia Jússi, que foram com eles. Eu não fui esse dia nessa visita. O tio Mirinho e a tia Jússi, encostadinha na Brasília Verde. Então meu pai já estava com ela. Daí, inclusive, a outra foto, daí é do mesmo dia, tá toda a galera. Tá toda a galera. Ali o tio Alísio de joelhinho ali, né? A tia Jússi de joelhinho. Quem que é o casalzinho idoso? O casalzinho, a Vitória, que deve estar de vermelho, que é a irmã da minha mãe, a Vitória, e o marido dela, Manuel. Nossa, uma cabeça menor que a avó? O que aconteceu? Não, a avó é bem mais alta que ela. A tia Vitória e o tio Manuel. O Manuel, esposo dela, era Manuel Bernardo. Era o sobrenome dele, Bernardo. Daí tá minha mãe, meu pai, a baixadinha ali, a tia Jússi, e o tio Aloísio, e provavelmente a pessoa que tá tirando foto é o tio Mirinho. Tio Mirinho, Que não tinha como fazer selfie. Provavelmente era o tio Alísio que tirou o anterior, né? Com certeza. Daí foi feito um selfie ali. Tá bom. Não podia ser. Tá, então a próxima foto ali é o vô e a avó na própria Brasília? Dentro da Brasília. E provavelmente pela roupa da minha mãe, deve ter sido o mesmo dia. Daí pegou uma resta de sol ali, né? É mesmo. Deixa eu ver. O sol é a mesma camisa do vô também, só que tá com uma blusinha por cima. É no mesmo dia. Com a mesma blusinha azul, né? A camisinha azul. Tá, a próxima foto ali, o pai magrão. Tá dando risada aqui, ó. Tá ali conquistando os sogros. Exatamente, aqui era meu namorado na época. O tio Mirinho e a tia Jússi eram recém-casados. Tá.
Tá E quanto ele tempo tava- antes da mãe casar, eles casaram? Eles casaram 1 ano quase Não, antes. tipo, quando que ele conheceu a tia Jússia? Como que ele conheceu a tia Jússia? Acho que eles iam muito em bailes, né? Bailes da igreja católica, daí eles se conheciam em bailes. O tio Mirim ia muito, ele me levou algumas vezes. Eu fui umas 4, 5 vezes nesses bailes. Eles chamavam sarau. Era um baile muito desse, sabe? Então era um baile do lado do barracão da igreja da Colônia Faria. Daí tinha aquele barracão, né, ao lado da igreja. Daí ali tinha alguém que colocava o som e tal. E começava o baile às 7 da noite. Então começava muito cedo. E tinha que terminar. Aí eu começava às 7 e tinha que terminar às 11. Era o padrão. Daí todo mundo dançava comportado ali, era uma coisa assim mais decente, diferente das baladas de hoje em dia, que é tudo, né, cheio de droga e tudo mais, né? Então era bem comportadinho. Então ele conheceu ela. Tá a avó ali encantada com a piada do pai? Tá ali, É. tá encantada ali com a piada. O pai se alegra rapidinho. Aí Aqui, a mas deixa eu avó comentar uma coisa. cheia da samambaia ali também, né? O que é aquele quadro ali? Parece o que é aquilo no quadro? Aquele ali é um quadro feito, era muito bonito, nem sei onde ele está mais. Ele era feito à mão, assim, bordado, e tinha umas pedrinhas brilhantes na cauda do... o que seria o pavão aqui? É um pavão, Era um com a pavão? cauda baixada. Pavão, daí a cauda era toda brilhante, eu gostava de olhar porque tinha aqueles brilhinhos na cauda, mas era algo bordado. Alguém deu para minha mãe e ela gostava muito. Não sei com quem ficou esse quadro, mas deixa eu contar uma coisa interessante. Eu comecei a namorar o teu pai dentro do ônibus. Ele começou a olhar para mim e olhava e olhava. Eles diziam assim, né? Eles usavam esse termo, ficava me secando. Eu pensei, nossa, o que será que esse homem tá me olhando, esse rapaz está me olhando. Daí, uma outra vez no ônibus, ele sentou do meu lado e começou a conversar. E perguntou onde eu morava. Daí que ele chegou, de repente, na minha casa. A próxima foto, ali o tio Mirinho, eles fizeram um passeio quando eles estavam no seminário. O tio Mirinho é o segundo ali, no começo, de camisa cor-de-rosa. O tio Mirinho é o segundo. E depois... meninos ali são seminaristas. É um passeio que eles fizeram em Paranaguá. Eles subiram num navio em Paranaguá e daí tiraram a foto. Não, eu não achei ele. Onde que ele tá? É do lado esquerdo? Olhando pro chão? Isso, tá olhando para cima. Do lado direito, ele é o segundo atrás de um assim, de blusinha azul. Ele tá de camisa cor-de-rosa. Do lado de um rapazinho de verde. Ah, tá. Que tá do lado do rapaz. É o tio Mirinho ali? O Mirinho. Então... É um passeio do seminário no Porto de Paranaguá. Ah, tá. Eles só subiram no barco, tiraram a fotinha e saíram. A foto, conhecer como que era o navio, provavelmente eles devem ter entrado para dentro do navio para conhecer como que é lá embaixo. Ah, então tá bom. E a próxima tá ali o tio Aloysio, ele tá numa praia? Na praia, tio Aloysio na praia. Esse aí é quando a mãe era solteira ainda? Não, já tava mais velho. Solteira. Essa praia aqui que o tio tá é aonde? É aqui no Paraná mesmo. Geralmente iam na Praia de Leste, na Praia de Matinhos, mas era aquela ida rápida e de voltar no mesmo dia, né? Sim. Ah, então foram pra praia, foi com a Brasília? Não. Não, aqui o Aloysio foi sozinho, com algum amigo, pegou algum ônibus, alguma coisa, mas o Vomiro não ia pra praia. Tipo aquela viagem pra São Paulo, não foi bate e volta ou dormiram pra lá? Daí essa foi, olha que eu lembro que meu Não, peraí, cortou. A viagem pra São Paulo foi bate e volta? Bate e volta também. Ia de ônibus e tal, passava ali o dia todo ali, daí à noite voltava, chegava na manhã seguinte. Então não era de ficar, não tinha estadia nem nada. E eu acho que foi a única viagem que eu vi meus pais fazerem, viagem longa. É a única viagem que eu vi eles fazerem. A praia, se eles foram, com a tia Rosinha, sabe? Então eles nunca saíram do Brasil.
E no Brasil, Não. o único lugar que eles foram é esse aí em São Paulo, e no Rio, quando a mãe foi lá no negócio do pai? Da formatura do pai no Rio de Janeiro, só. Não foram assim de viagem, não. Sim. Mas era coisa assim normal das pessoas, Aham. né, antigamente. Não tinham como hoje a facilidade para viajar, né? Que a gente Sim. viaja tanto. E eles não. E além da questão a questão financeira deles, né? Uhum. Pois é. Sim. Manter mesmo. Mas então tá bom. Certo. A gente vai ficando por aqui com esse vídeo e daí a gente continua falando um pouquinho mais sobre as outras próximas fotos. Tá, ok. Tá bom? Beijo, filho. Até Tchau, depois. filha.